Mas não se as pessoas te gostam, não, mas não se as pessoas se gostam e querem bem uma outra? Bom, vamos em partes, né? A lei de atração é uma lei própria do reino animal. A lei dos homens não é lei de atração, mas é lei de sensibilidade. De acordo? Onde na lei de sensibilidade eu uso o meu sistema nervoso. E usando o meu sistema nervoso, eu sinto atração por alguém, atração. Eu sinto atração, sim, do verbo sentir, sensibilidade, conectar, né? Eu sinto atração por alguém, baseando-me na necessidade de uma convivência igualitária. Porque a atração hominal atual é uma atração onde eu quero, de fato, nas minhas entranhas, submeter aquela criatura à minha vontade. Eu ou tá difícil? Então seria uma lei de sensibilidade recíproca. Aí, garoto, sensibilidade recíproca. Isso, sempre que eu estou vendo os seus estudos, certo. eu estou vendo que você quer enfatizar isso para a nossa entrada de fato e no concreto no reino nominal, que nós não estamos aí. Não estamos, nós somos projetos de espírito. Né? Exatamente. Somos projetos de espírito. A atração, ela é necessária para o magnetismo. Enquanto eu for ignorante, eu preciso ser magnetizável. Enquanto eu for ignorante. Mas o nosso caso é um caso de criaturas que já somaram excesso de experiências deturpadas na lei de atração, onde essa deturpação fez com que eu usasse a criatura oposta para o meu ego, enquanto que de fato mesmo não é para saciar o meu ego, mas é para que haja entre os dois uma reciprocidade tão digna, que nós passaríamos a transformar o planeta Terra, inferno existencial, num pedaço do céu para essas duas pessoas. Deu? Uhum. E indo além disso, como é que fica a questão que já foi provado dentro da ciência aí, que a química molecular que nós estamos aqui interagindo, ela tem um efeito nessa questão de eu antipatizar ou ter apatia por você e vice-versa. Isso aí tem verdadeiramente fundamento? Essa química molecular que nós focamos aqui? Presta atenção bem devagarinho, se não saciar a cobra, não deixa passar não, tá? No reino animal, um animal sente repulsa do outro do mesmo sexo. Agora, no reino hominal, nós passamos a usar essa repulsa contra a criatura que não nos quis aceitar, deu? Então ainda está na lei de atração. Ainda está na lei de atração animal. Ainda certo? tem essa energia. Isso. É como se fosse o cio, assim, o demarcar território. Nós não estamos em mutação do animal para o hominal? O que é o elo de ligação entre o animal e o hominal? O sistema nervoso. O sistema nervoso é o perispírito dos dois reinos. Por quê? Porque eu não evoluo para o reino nominal abolindo o animal, mas eu evoluo para o reino nominal deixando rastros meus no reino animal para que eles não percam a estrada da sequência evolutiva deles, onde eu sou parâmetro de comparação. Entendeu? Não? E eles também possam seguir o mesmo caminho. Isso, e seguindo o mesmo caminho, eles vão ter que fazer a mesma coisa com quem vem atrás deles. Entendeu?
Né? Correto. Ou seja, a gente sai de um reino e passa para outro, deixando uma porta aberta para o reino que vem anterior. Isso Se a chama- gente fecha, aí nem a gente evolui, Nem nem o eles outro. andam. Isso. Isso faz com que a gente fique preso com o perispírito entre os dois Exatamente. o tempo todo. Onde o segredo maior na Terra é não fazer inimigos. Porque se vocês fizerem inimigos, vocês não poderão seguir viagem enquanto o inimigo estiver com a química deles Ligada na gente. projetada em vocês. Certo? Certo. Vocês fazendo amigos, o amigo vai sentir vergonha de ofender vocês. E fazendo inimigos, o inimigo vai se sentir um vitorioso ofendendo vocês. Deu aí? Destruído. Sim, senhor. Nesse caso aí, então, essa passagem do animal para o nominal, nós podemos dizer que isso é um alicerce? É um alicerce. O animal, seu Zé, mora total dentro do seu cérebro como primata. À medida que você evolui, meu amigo, você substitui princípios inteligentes do reino animal por princípios inteligentes do reino nominal. Você continuará indefinidamente em mutação se tiver um princípio inteligente do reino animal dentro do seu cérebro. Viu? Qual a porcentagem de espíritos que ocupam hoje corpos de pessoas que está no reino nominal? Definitivo. A porcentagem de espíritos. Aqui no nosso plano. Olha, acontece o seguinte: se nós engrandecermos a tese kardecista, o que vai acontecer? Todos os espíritos que transformaram a doutrina espírita em ciência encarnarão, nunca mais reencarnarão. Mas todos os espíritas, esquentadores de cadeira, fazedores de caridade, e rezar, e campanha do quilo, e o que for, eles é que serão os líderes espirituais nos nossos corpos próximos, onde eles comandarão os inferiores, porque uma célula pode ter 1000 princípios inteligentes numa célula, uma célula. Agora, numa célula com 1000 princípios inteligentes, tem que ter um líder. E esse líder será aquele espírito que fracassou. Só que fracassou por ignorância, não por maldade. Se fracassou por ignorância, não por maldade, o plano espiritual põe aquele espírito ali, nos servindo como se fosse um princípio inteligente, para ele aprender o que ele desconhecia, e não para nos servir desse tempo. E você está falando de espírito que já está na condição da gente? O espírito já está na condição da gente, só Pode que não é um movimentar espírito como? cientista. Porque o que é a ciência? A ciência é o noivo que encontrou a noiva. Que é a noiva? A fé. Entendeu? Isso. A ciência espiritualista. Não importa se é espírita, não importa. Entendeu? Então, quando essa ciência encontrar a fé, o que vai acontecer? Aí a minha alma gêmea poderá aparecer para mim. Porque, por enquanto, eu ainda não tenho alicerce, estrutura bastante para valer a pena o investimento dessa altura. Está dando? Então Pietro Baldo foi um noivo. Pietro Baldo foi o noivo, perfeito. E nós, os espíritas que queremos, somos a noiva. Deu aí? Porque noivo e noivo não importa a inclusão de sexo, mas noivo e noivo importa a inclusão do amor. O amor não depende do sexo, viu? Com certeza. De acordo? Com certeza. Então isso aí a gente pode classificar como um casamento assim.
Um casamento afim. E é o que está faltando na Terra para haver a regeneração. Porque a regeneração só acontecerá se os habitantes da Terra, não os de lá fora, se os habitantes da Terra entenderem os de lá fora, Vesteu. Porque eu tenho que entender os de lá fora. Agora, entendendo os de lá fora, para que eles se unirem comigo? Eu estou liberando eles para eles se unirem com quem é afim deles. E não para sofrerem comigo, principiante, no aprendizado do que eles já sabem, Vesteu. O nosso querer mudar para a próxima encarnação, porque esse é um efeito irreversível, mas eu tenho que querer agora. Na hora da morte não adianta. Eu querendo agora mudar, um casal superior desce para me gerar e cai fora, porque eu fico com a genética espiritual deles. Só que eles têm a genética espiritual no concreto deles, me dão a genética espiritual deles no meu abstrato. Eu vou ter que desbravar a minha vida para ver se é isso mesmo que eu quero. Para concretizar. Para concretizar. Concretizar. Porque eu concretizo de fora para dentro. O abstrato é eterno de dentro para fora, deu? E faz alusão mais uma vez ao Tarão dos Talentos. Mas, isso é um tesouro. Jesus é um tesouro. Não é? É onde Jesus escreveu por parábolas. Por quê? Porque entende quem pode, não quem quer. Eu agradeço ao Pai por ter escondido isso dos outros e dos sábios. Exatamente. Quer dizer, dos egos e dos egoístas. A gente ouve muito, Miranda, no meio aí, falar que regeneração está próxima, regeneração está próxima. A gente vê no nível de intelectualidade da Terra, a impressão que eu tenho é que está longe. Dessa questão que você falou aí, a gente tem que compreender o que está além da gente. Se a gente for dar uma olhada assim a grosso modo, pode ser até que eu esteja enxergando mal, que não seja bem isso, que eu não esteja entendendo a questão, a gente chega à conclusão que a regeneração está longe. Eu acho que dentro desses 20 a 40 anos no máximo, ou nós vamos ser os líderes da humanidade, sem vaidade, sem presunção, sem nada. Senão não vai também. Senão não vai também. Ou nós vamos ser os líderes da humanidade, ou iremos estagiar num planeta superior para a gente ver como é. Quando a humanidade criar juízo, a gente volta. Porque Deus vê uma família humana. Deus não vê nem Zé, nem Wagner, nem Nilo, entendeu? Deus vê a família humana, uma família humana. Ou sai todo mundo daqui ou não sai ninguém. Esse é o preço da conta por sermos rebeldes, entendeu? Porque quando a gente não é rebelde, eu vou cuidar de mim e vou seguir minha viagem sozinho. Ou seja, é que nem você está fazendo. Exatamente. Ou traz com você um banco, ou sozinho você não vai. Ou sozinho eu não vou. Não está fazendo favor nenhum, né, Deus? Não estou fazendo favor nenhum. É o preço que eu estou pagando por saber mais do que os outros e ter parado no meu tempo esperando os outros. Então, de fato mesmo, não sou eu que estou ensinando vocês. São vocês que estão fazendo a misericórdia de quererem me ouvir. Porque enquanto eu não transferir o que eu sei, eu não posso seguir meu caminho, entendeu? Ou vai com a gente ou não vai sozinho, né? Ali, ó, o que falou ali, ó? Não ouvi. Dali não sairá enquanto não pagar o Isso. Ou vai com a gente ou não vai sozinho. Exatamente. Isso é que é a grandeza de uma tese negativa. Agora, o desespero de espíritos e pessoas como você é saber que tem pouquíssimas outras como nós querendo se instruir. Só que com essa divulgação que o companheiro está querendo trazer, com essa divulgação, quando eu me for, é que milhões vão acordar, vê se Deus. Isso é mas que bom! Mas isso é com certeza. Isso mas é melhor que nada.
Fiz fanático nisso tudo. Depois de ir, é que a gente fica pavoroso. Não tem 2000 anos que nós estamos começando a entender Jesus? Jesus. 2000 anos. Não, ele saiu na condição de parigueiro e Isso. está de chocadeira. De chocadeira. Está tudo flatinho. Deu aí? Deu? Deu mesmo. Nós não fazemos favor para ninguém. E não fazemos favor para ninguém. A gente não faz favor Olha, para ninguém. nunca se esqueça que nós vamos dizer. O ignorante não sabe que não sabe. Se o ignorante não sabe que não sabe, ele deixa de ser ignorante. Mas eu que sei que o ignorante não sabe, eu sou o responsável pelo ignorante. Por quê? Porque enquanto eu não transformar o ignorante em alguém que raciocine, ele não começará a usar a consciência dele. Enquanto ele não começar a usar a consciência dele, como é que eu posso ter paz? Não vai te entender. Não, como é que eu posso ter paz? Porque para mim ter paz para usar a minha consciência, eu não posso deixar estradas com pedras no caminho. E quem são essas pedras? Os ignorantes que eu me ignorei. Entendeu? Difícil, né? Não, isso não é uma pergunta. Desculpa, porque Não, fica tranquilo. o pensamento vem rápido, aí eu falo tudo desbestado. Nós temos que são vários ignorantes? Nós temos o quê? Somos nós que temos que ignorar Que conscientizar o ignorante, isso. O ignorante não sabe que ignorante é ignorante. O ignorante não sabe que ele é ignorante. Mas o professor sabe que o ignorante precisa aprender alguma coisa. Então não é o ignorante que precisa aprender alguma coisa que precisa do professor. Mas é o professor que já sabe, antes do ignorante, que precisa ensinar o ignorante. Deu? Na questão da Loucura, pessoa né? ser ignorante, não dela ser orgulhosa e saber Isso. não querer fazer. Aí já é problema dela. Eu falei, Agora, se ela for apenas ignorante, nós não estamos fazendo caridade nenhuma em instruí-la. É até um dever, é até bom pra gente. E outro Nós detalhe. somos uma família, ou saímos daqui junto ou não sai ninguém. E outro detalhe, o seu cérebro é domicílio dos melhores princípios inteligentes. A sola do seu pé é domicílio dos piores, dos mais ignorantes. Quanto mais você se intelectualizar no cérebro, mais você vai intelectualizando do pescoço para baixo. Mas você vai melhorando a qualidade do seu Porque a sola do seu pé que sustenta o seu saber, deu? Deu mesmo? Se a gente faz bom uso do cérebro, Isso, você tem até um pé mais bonito. isso. Porque você cuida melhor do seu corpo, você cuida melhor do seu pé. Uhum. Ele é um universo melhor. Todo aquele que se humilha será exaltado. Se você se alimenta corretamente, a sola dos seus pés não se cristaliza por mau uso de excesso de elementos químicos que irão cristalizar-se antes de chegar nos poros da sola do pé. Ele se cristalizando engrossa a sola do seu pé. Vai começar a doer, deu? Agora, se você se alimenta corretamente, não engrossa. Por quê? Porque a ejaculação da corrente sanguínea nos capilares, que são os finais, a se encontrarem com os poros da epiderme, estão livres para eles saírem. Porque o que é a sola do pé se engrossar? É excesso de cristais que se cristalizaram sem o tempo certo para sair do orifício da epiderme, entendeu? No dia que a ciência humana souber disso, 10% dos médicos já vai ser muito, entendeu? Entendeu? Um dia que soubermos usar, né? O dia que soubermos usar. E eu dou isso como exemplo. Eu falto 3 anos para 80 anos. Eu fico horrorizado. Meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? É um chão enorme. Agora, segunda-feira eu vou buscar um vidrinho
com 30 drágeas de um remédio chamado cloridrato de amiodarona, que é um defeito na válvula mitral que eu tenho, que é hereditário do meu pai, que morreu com esse defeito, esse teu. Entendeu bem? Mas se eu não tivesse sido gerado por um pai com esse defeito, eu não gastaria um centavo, entendeu? Nem isso eu tinha. Não gastaria um centavo. Agora, a maioria dos velhos com 60 anos, via de regra, gastam mais dinheiro com remédio que com a aposentadoria que recebem. Ou não? Você já tinha essa consciência desde novinho? Não. Eu até os 33, 34 anos, eu era rico, né, folgado, eu comi uma pizza gigante, que dava para 8 pessoas, eu comia sozinho uma pizza gigante, com uma garrafa de vinho e 1 quilo de tomate picado, deu? Aí foi após os 33 anos que mudou seus hábitos. É onde eu briguei com Kardec até os 38 anos mais ou menos. Depois que eu descobri que ele estava 100% certo e eu totalmente errado, foi onde eu sofri um baque tremendo. E daí para cá já eram quase 40 anos. Quase você 40 mudar anos. toda a sua... Exatamente, eu mudei. Eu precisei de 10 anos para tirar completamente a carne. Entendeu? Você já bebeu? Já era carnívoro. Você Eu bebia socialmente, eu não bebia como vício, não. Fumar não? Fumar nunca, certo? Provei um cigarro uma vez, achei horrível, joguei fora, dei um maço de cigarro que era chique para os rapazes na época, e para os bailes, fumar cigarro Camel. Não é um. Não é? Você sabe disso? Isso, né? Que era o chique. Era o chique. Mostrar para as moças, né? Exato. Eu fumei uma tragada só, tossi, achei nojento e dei aquele maço de cigarro, os 19 cigarros. Mas foi a única vez que eu fumei. Agora, beber um vinho, até hoje eu bebo. Mas eu bebo. Eu ponho em um recipiente de meio litro, eu ponho 50 ml de vinho. E o restante, 450 ml de suco de uva, deu? Para tapear o meu organismo. Certo? Mas não devo beber. 500 ml de suco de uva para mim dura 10 dias. Entendeu bem? Certo? O que polui mais o organismo, Miranda, dentro da ciência, inclusive? O que compromete mais as células do perispírito? O cigarro ou a bebida? O que compromete mais o organismo é gordura. Mais do que o cigarro e da... Mais do que o cigarro e a bebida. Porque o cigarro agride o aparelho respiratório, quase que só. E a bebida agride o fígado, quase que só o fígado. Não agride o cérebro, não. Agride o cérebro porque o meu cérebro, os neurônios dependem da saúde do corpo. Agride indiretamente, não diretamente. Diretamente só o fígado. Isso. E a gordura tudo, realmente. O que mais destrói, a única gordura que eu ingiro chama-se abacate. Vocês sabem o que é abacate? É a única gordura que eu ingiro. Certo? Eu tempero minha comida, quando eu como comida, eu tempero a minha comida com óleo de milho, que é o menos ruim, certo? Mas uma embalagem, 900 ml de óleo de milho, para mim dura 3 meses, deu? Ou 4 meses, deu? Fica velho, e ainda tem lá óleo de milho, deu? E quando você come comida? Quando eu como comida todo dia? Eu como comida 2, 3 vezes por semana no máximo. Esse mês que eu estou com a mão com problema, eu vou passar a semana inteira para aquele patê que eu ensinei para a menina ali, ó, para a Sandra. Entendeu? Com biscoito. Biscoito? Não, é. Patê puro? É o patê com pão de forma integral, não é? Ele navegando em cima de massa de tomate, molho de tomate e cebola. E fome? Você não sente fome? Não. Porque eu só senti como figuramento. Mas é porque você está acostumado, seu campo celular acostumou a gritar
quando você está com fome. Entendeu? Eu, se for preciso, eu fico 48 horas sem comer, sem sentir fome. A água eu não fico sem ela não. Entendeu bem? Fico tranquilamente, sem sentir fome, sem sentir tonteira nem nada. Agora, por quê? Porque o organismo se acostumou. Isso leva tempo para acontecer. Leva tempo. Fui no meu cardiologista, tem, por causa do cloridário amiodarana, até que é para a válvula mitral, né? Fui no meu cardiologista, acho que meio retrasado. Junho ou julho. Cada vez que eu vou lá, ele diz, eu não acredito. O seu exame de sangue, que é uma meia dúzia de tipos, não é? É melhor do que de muitos jovens de 15, 16 anos. Né? Por quê? Por causa da dieta. Vale a pena. Vale a pena. Então, Você então tem dúvida? depois desse momento, Ana Maria Braga e Louro, Isso. vamos. Ele é o louro, né? Vai dizer que eu sou louro. Pode fazer? Deixa eu marcar aqui. Existe coincidência? Boa. Minha querida, você fez uma pergunta fantástica, viu? Existe coincidência. Se você estiver no mal, todos os desencarnados no erro grudam em você. Coincidência. Mas se você estiver no bem, via de regra, no bem protege você. Eu vou responder. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Deu aí? Deu mais ou menos. Então eu vou tentar por outro caminho. Desce aí. Cita 459 para ela e depois você. Acho que eu pergunta, porque eu não estou lembrando qual é a pergunta. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossas vidas? Resposta: muito mais do que vocês podem imaginar. Influem eles a tal ponto que de ordinário são eles que vos comandam. Lembra-se que uma vez eu falei aqui que eu não permito que espírito nenhum se intrometa na minha vida? Por quê? Porque eu não dou motivo para isso, viu? Para haver coincidência tem que dar motivo. Você está entendendo? Agora está entendendo. Se você, por exemplo, não fuma, conhece um garotão aí que ele vai exibir o cigarro para você. Ele exibindo o cigarro para você, ele, se for um garoto inteligente, se for um garoto que tenha boas intenções com você, ele vai tirar o maço de cigarro do bolso e vai ficar olhando para você. Se o seu olhar é de aprovação ou de reprovação. Se for de reprovação, ele guarda o maço de cigarro. Se ele de fato quiser o conselho, nunca mais vai mexer com cigarro. Entendeu bem a jogada? Agora, se o seu olhar for um olhar de, nossa, qual será o gosto do cigarro? Todos os amigos desencarnados que já fumaram e que estão de olho em quem fuma, grudam em você. Vão incluir você. É gostoso, é uma delícia, é gostoso, é uma delícia. Vai. Entendeu bem a jogada? Então não existe coincidência, o que existe é a atração. Entendeu? Vai ficar suscetível. Aí, garoto, usou a palavra certa. Quando vocês lembrarem de uma palavra certa, eu adoro uma palavra certa, viu? Que a coisa mais bonita que tem é uma pessoa que se intelectualize a tal ponto que ela capta no ar a palavra certa. Porque não existe uma palavra servindo para duas coisas, viu? Isso é piada de mau gosto. De acordo? Cada palavra tem a sua finalidade única. Viu? Eu tenho uma pergunta aqui, olha, que me veio assim de repente. A humanidade hoje está evoluindo no campo da ciência, tanto quanto já é possível ou não? Deixa eu ver se eu conseguir te fazer. Não, mas aí basta, quer ver? Entendeu? Meia dúzia de cientistas na Terra são meia dúzia de espíritos altamente evoluídos, fracassados no planeta de origem deles. Tem mais então, ciência só um disponível para a gente? minutinho. Então eles entram na Terra
para manutenção do ego deles. Na manutenção do ego deles, eles desempenham dois papéis. Eles ainda não se saturaram no egoísmo, não se saturaram. 2, estão fazendo a humanidade evoluir erradamente, entendeu? Porque evolução erradamente não é evolução. Eu melhoro os meus comodismos, eu melhoro os meus benefícios, mas eu destino precioso tempo nessa melhoria para me prejudicar. Isso aconteceu na internet? Também, né? Também, porque a internet é um instrumento fantástico. Só que é fantástico Perigoso. com perigo. Vamos lá. Entendeu? Agora, no caso dos seus filhos, conscientizem eles. Essas informações deem vocês aos seus filhos. Não digam nunca que fulano falou. Tirem isso de dentro de vocês. Porque se vocês escutaram, vocês passam a ser dono do que vocês concordam. Entendeu? Então, são vocês que estão falando com seus filhos para vocês adquirirem piso, força, poder. Porque a humanidade só aceita uma coisa extraordinária se eles considerarem quem trouxe alguém extraordinário. Então, façam-se para seus filhos pessoas poderosas, entendeu? Isso aconteceu numa reunião lá da escola. Eles estavam discutindo que os pais não deveriam deixar os filhos mexer na internet. Aí eu fui contra. Aliás, eu fui a única. Não, eu acho errado. Eu acho que se não deixarmos as nossas crianças mexerem no computador e mexerem na internet, a gente vai estar prejudicando altamente isso, porque a época deles é essa. Se não deixa, vai estar negando uma oportunidade de evoluir nessa área, e daqui para frente a coisa vai ficar mais complexa ainda. Agora, existe você instruir direito para que ele possa fazer bom uso disso. E diga, tudo que é proibido desperta interesse, tem mais valor, entendeu? Tem mais ciência disponível para a gente por parte do plano espiritual do que os cientistas estão conseguindo captar? Nós já hoje poderíamos ser deuses. Está mais longe. Nós hoje já poderíamos ser deuses. Não somos porque não tomamos posse daquilo que Deus já nos deu. Viu? Falta-nos o querer. Eu imaginava isso. O querer hoje é maior do que o poder, viu? Nesse campo. Porque não entendemos a mensagem de Jesus. Primeiro, alcance o reino de Deus e toda a sua glória, que o resto virá por acréscimo. Mas mesmo? Mateus 6,32. Mas é isso aí, que nós estamos no avesso ainda. Estamos querendo o acréscimo, para depois querer saber onde é que está a fonte. Aliás, as bem-aventuranças é religião pura, mas é o segredo para entrar na ciência, viu? Mateus capítulo 5, 6 e 7. O Bento Roller, ele fala que religião é a ciência do ser, e a ciência é a religião do espírito. Ele fala isso filosoficamente falando para quem já está instruído. Mas para quem não tem instrução, não é válida essa informação, é notável. Não é, porque ele com isso aí nos dá margem para ver que o ego, quando encarnado nessa condição aqui, a cisão feita pelo ego de sentimento e razão é muito lógica, né? E também no campo do abstrato, da religião e da ciência, os dois de fato são casados, mas o ego, mais uma vez. Um outro dia, se vocês quiserem, porque eu não sei quanto tempo eu vou precisar, a gente falar sobre ego e eu, tá? Tem muita coisa para falar, mas eu não sei quanto tempo vai precisar. Hoje eu acho que não deve sair disso, não. Porque, aliás, eu acho que sobre ciência e religião nós não falamos quase nada. Viu, bem? Próxima pergunta. Antes disso, como é que... Bem feito, viu, Wagner? Bem feito, gostei, viu?
No primeiro, O sono aí tá pegando, hein? tem aqui, mas elas acabaram, porque ele respondeu tudo. E se algumas perguntas que eu já tinha notado antes, ele respondeu sem perguntar. Ele pergunta. Mas uma pergunta um pouquinho mais pessoal, posso fazer? Olha. Fobias. Eu tenho fobia enorme, eu tenho muito medo com cobras. E fobias quer dizer que quando você acontece, por exemplo, faça fobia, quando você fala para lugares fechados, com traumas passados? Tudo está conectado com o passado, porque o seu cérebro de carne recebe o reflexo indireto dos registros do seu cérebro perispiritual. Se você tem medo de cobra, você já foi mordido por cobra. Entendeu? Se você tem fobia de um espaço fechado, é porque você já ficou preso em algum lugar. Viu? Uma pessoa que fica presa 30 anos numa cela de uma prisão, né? Antigamente não saía nem para tomar sol. Com certeza. Essa lei de sair para tomar sol, isso é novo. Parece que não tem mais que 20 ou 30 anos. Não é? Quer dizer, não saía. Entendeu? Então, o medo de lugar fechado é porque você já ficou presa. O Divaldo, numa palestra dele, falou sobre informação de Joana de Anjos, de a fobia, né, de a mulher com a barata, não é isso? Em que pessoas que são enterradas ainda com um pouco de vida, né? Catalepsia, voltam à vida ali já está infestado ali, de barata, de bicho, comendo o corpo dela. Comendo o corpo dela. Isso, e ali vem a fobia também. E a ciência também informa isso, né? A mulher tem isso. A ciência fala, a ciência vai mais profunda ainda, que as mulheres trogloditas, que os fósseis dela eram o que mais tinha nas fezes, era resquício de barata, que elas comiam barata. O troglodito saía para matar o mamute e o chip dela era barata. Tanto que ainda não. Apaga isso aí porque não vale a pena. Então eles falam da questão do giz, né? Eu também tenho, eu devo ter qualquer problema. Eu acho que deve ter ficado preso num lugar fechado com cobras, porque eu não tenho tanto problema com essas coisas de fobia. Nossa, eu sempre quis fazer essa pergunta, eu sempre esqueci de fazer, mas eu acho pode ter sido uma pitonisa também, que toda pitonisa tinha que ter uma serpente, né? Numa dessas pode ter estressado e ficado. Miranda, o indivíduo que ele não se intelectualizou nas diversas vidas que teve, a gente estava conversando aquele dia, por exemplo, a respeito de João Vitor. Ele vem com uma certa limitação nessa área intelectual? É pior, viu? Vamos dizer que ele, de 1 a 10, tivesse um intelecto 10, uma evolução 10, só no intelecto, o resto, né, é secundário. Mas ele ficou ocioso, não é? E ficando ocioso, na próxima ele nasce com potencial 9. Continua ocioso, na próxima 8 e vai diminuindo. Isso. De acordo? Viu? Os traumas também, né, vêm, como se diz, empanando, né? Uma forma de empanar toda essa conquista aí, né? Eu conheci um médico, desculpa eu interromper, certo? Mas depois você não perco. Certo? Eu conheci um médico há muitos anos atrás, que ele era professor na Universidade Federal. E ele era famosíssimo no Brasil inteiro na especialidade dele, aparelho respiratório. Né? E ele era muito meu amigo. Eu atendia ele, fazia os trabalhos que ele precisava. Né? Ele era muito meu amigo, eu era muito sincero com ele. Ele falava comigo: Zé Miranda, eu pastei para chegar onde eu cheguei. Eu não vou dar consulta aí para qualquer peão, não, que às vezes não tem nem dinheiro para me pagar.
Ele cobrava na época, no dinheiro de hoje, seria acho que R$500. Né? Ele olhava para a pessoa assim, quer dizer, tinha uma intuição, né? Mandava fazer o exame por desencargo de consciência, mas já sabia, entendeu? Eu não vou dar consulta para qualquer mulher aí ou homem aí que vem até com o corpo sujo, não é para eu examinar, não. Quem pode pagar, eu atendo, se não pode eu não atendo. Eu não era espírita, né? Então não falei nada. Hoje eu falaria para ele, já morreu há muitos anos, né? Hoje eu falaria para ele que ele estaria fazendo a pior besteira do mundo, porque o conhecimento cerebral sem uso atrofia e morre para a próxima encarnação, que é o caso do João Vitor, tá? De fato? De fato, está atrofiado, entendeu? Então, ele tem um potencial, por isso ele fica quieto, porque está acostumado à inércia. Tem que deixar vocês dois desbravando o desconhecido, vai registrar nele indiretamente. E o efeito pode nem ser nessa. Com certeza é difícil ser nessa, só na próxima. Mas já é. Trata ele com cuidado, os dois juntos, pai e mãe não conversem na presença dele coisas fúteis, os dois juntos não deem continuidade à bobagem que ele fale, se é que ele fala, não é isso mesmo? E os dois juntos têm uma vida de desbravamento de informações para os dois já sabem, mas é direcionado para ele. Isso é que é caridade, viu? Com certeza. Apesar da gente enxergar claramente no João Vitor um potencial que ele não quer usar. Ele não quer usar. Ele não quer usar, porque condição ele tem, mas ele não usa de jeito nenhum. Agora, tenham paciência, que o caso dele pode ser também numa vida anterior, ele usou o potencial dele prejudicando muita gente. Entendeu? E hoje ele nasceu com repressão inconsciente. Certo? Ele está se autopunindo sem saber. Tenham paciência. A Terra é uma escola. É só a gente saber estudar nela. De acordo? E vocês estão de prato cheio, de mão aberta para poder, indiretamente, ele vai registrar que vocês estão buscando o que ele já sabe, viu? Só vai acordar. Não há uma possibilidade de acordar. Esse despertar, seu Zé, a pessoa tem que querer. Não adianta fazer promessa, oferecer presente, não adianta nada disso. É impotente diante de uma criatura dessa. É impotente diante de uma criatura dessa. Tenham misericórdia, porque nisso não há coincidência. Agora eu me indago, como é que o plano espiritual sabia que o pai e a mãe que eram certos para ele, entendeu? Isso é uma incógnita para mim, é um enigma, eu ainda não sei. Entendeu? Como o plano espiritual sabia? Sabia que o Nilo e você seriam os pais adequados para ele. Combinado. Porque o Nilo e ele ainda não tinham as informações que vocês têm hoje. Viu? Mas a leitura perispiritual dos dois não teve peso nessa balança, não? A leitura perispiritual não inclui a vontade. Não inclui? Inclui o registro pensado, não o que vai pensar, viu? Tanto deu que as criaturas geraram dois totalmente diferentes. Exato. Totalmente diferentes dele. Vocês já pensaram se na leitura perispiritual pudesse ler o futuro? Ficaria prático. E o futuro é daqui a um minuto. Daqui a um minuto o futuro. Aí eu vou mais além, acho que é daqui a um segundo. Esse garoto é terrível. Vai longe. Diante disso, nós vamos ter que começar a discutir no ângulo da nanometria. Nanometria. No meu ponto já chegou. Isso.
Só que para a gente pensar em nanometria, nós já perdemos o bonde. Já. Só de pensar nela, ela já passou. É o que o pai considera o grande idealizador da física quântica, Niels Bohr, né? Que fala que se chegarmos a uma conclusão de que entendemos física quântica, isso é que nós temos certeza que não entendemos física quântica. Exato. É tanto que ela está na lei das probabilidades. Probabilidade. O que é a lei das probabilidades? Primeiro acontece, para depois eu vi que aconteceu. É um a lei caminho das mesmo. probabilidades. Entendeu? Primeiro acontece para depois eu ver o que aconteceu. E ele aconteceu. Já no macro, já é completamente No macro é o contrário, eu tenho que planejar. E depois para ver. Aí fica fácil de ver o E às vezes rezar para ver se consegue. É porque aqui no macro a expressão matemática era pequena. Né? Agora, na física quântica ela é pequena, mas a expressão É grande. matemática é enorme. Por quê? Porque o abstrato não ocupa lugar. Se não ocupa lugar, ele está em todo lugar. Tá dando aí, Sandro? Tá? Aquele acelerador de partículas já está lá. Fazendo as formas, encheu um menino. Um cara todo tamanho assim, e não chegou no não chega. É o que a Joana de Anjos fala, estamos tecendo um tapete, pensando na nossa evolução. Agora, uma vantagem tem, gente. Nós aqui, nós estamos querendo chegar lá. Basta querer chegar lá. Aonde? Não sei. Quando? Não sei. Como? Não sei. Mas eu sei que chegarei. Entendeu bem? Com certeza. A coisa vai ser construída. Construída. Tem receita. O Capra fala uma coisa muito interessante que eu li essa semana lá no Plano de Mutação, que a ciência humana é o que ela diz que é a verdade, é uma aproximação da verdade do que é a realidade. Isso. O maravilhoso é a mentira é verdade, enquanto que a verdade não é nada, porque eu não tenho acesso a ela. Então isso fala, se você chegar na verdade, pode saber, ela desapareceu. Já desapareceu. A mentira é absoluta. A mentira é absoluta, né? A mentira tem dono e a verdade não tem. Ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Viu? Existe um laboratório espiritual aqui na Terra? Um laboratório científico, uma coisa de análise científica de experiências por parte da espiritualidade, tipo um plano aqui, paralelo aqui na Terra, uma coisa ligada com a gente? O que nós estamos pensando, vocês concordam que para os outros lá fora é loucura? Loucura total. Plenamente. Não tem jeito nem de explicar. Os outros lá fora são os consumidores do nosso laboratório, viu? E não tem plano circunscrito para ele. Não tem plano circunscrito. Está aqui do lado agora. Então tem. O pensar já é um laboratório. Para você pensar, você tem que ir ao reservatório de coisas já pensadas. Porque ninguém pensa coisa nova. Pode ser novo na Terra, que é o nosso caso. Mas ninguém pensa coisa nova. O que nós pensamos, nós descobrimos. Jamais inventamos, viu? Jamais inventado. Aqui na Terra nada se Porque na Como é que Terra é? não se faz. A gente constrói, simplesmente constrói alguma coisa a partir do que já existe. A partir do que existe. Não tem invenção. O Zen nada budista, se cria aqui, tudo se transforma. o Zen budista sempre tem uma coisa bem abstrata, mas parecido com isso que vocês estão falando, que tudo começa e termina no espaço. Tudo começa e termina no espaço. Agora o espaço, para que serve? Para guardar tempos. Isso. Não é? É um arquivo. É um arquivo. Agora o espírito ou o abstrato não ocupa lugar. Se não ocupa lugar, o abstrato que não ocupa lugar não precisa do espaço. Ele é independente disso. Agora o espaço existe para quem não está lá.
para quem está cá. E tudo isso... Vocês estão querendo ouvir bobagem, então lá vai. Tem bambu aí que a gente tem que pôr o cabeça fechada. Mas aí o cientista ele se enquadra, né, no que Jesus proferiu em João 10:34, sois Deus. Uhum. Não é isso? E fazendo a conotação em João 14:12, e as obras que faz poderá fazer ainda maior. Não é isso? Então nós temos que quebrar uma barreira de complexo aí. É isso? Eu acho que o que estão fazendo hoje aqui, muitos, se a gente fosse tomar opinião para os dogmatistas, muitos iriam nos inserir complexos. Falar que isso é bobagem, isso é perda de tempo, não é isso? Então, quer dizer, se não tivermos uma iniciativa própria, uma busca interior, entendeu? Vamos continuar marcando passo, correto? E esses dois ensinamentos de Jesus, vossos desejos fará minhas obras ainda mais, será uma utopia eternamente entre nós. O cientista da Terra é um falido no domicílio dele. Como falido no domicílio dele, ele vem nos trazer informações de fora para dentro em nós. Só que é de dentro para fora nele, porque não tem o lugar onde colocar o que ele já sabe, não é? Então, ele sendo um falido, ele está mantendo o conhecimento para não atrofiar e transferindo paralelamente para nós aquilo que nós nada sabíamos. Então ele está excrementando o que sobra nele, porque ele não pode excrementar o que ele sabe e tem lá no domicílio dele, porque lá não tem reservatório espacial para comportar esse excremento, mas aqui tem. Então nós viemos atrás nos nutrindo disso aí. Viemos atrás nos nutrindo disso. Se a gente analisar com calma, não é? O nosso corpo final, corpo de carne final, começou nos excrementos do fundo dos mares. O primeiro princípio inteligente que entrou na Terra chamava-se, ou chama-se Leptótrix. É o primeiro princípio inteligente que entrou na Terra. O princípio inteligente dotado de condição orgânica, tá? Que a Terra era composta só de matéria inorgânica. Ele foi uma matriz. Foi a matriz, esse Leptótrix. Da esterilização da vida. Esterilização da vida. Esse Leptótrix perdido no espaço, não é? Ele colidiu-se com uma montanha de ferro. Essa montanha de ferro estava enferrujada do lado de fora, na superfície da montanha de ferro, e se eu acredito piamente nisso, porque não tem outra hipótese menos ruim, não é? Colidiu com essa montanha de ferro, que estava enferrujada na superfície, por causa do impacto de chuva e calor e oxigênio no espaço. Aí, esse Leptótrix penetrou no orifício, o único que existia, penetrou. E esse fragmento ferruginoso se transformou num casulo e se despregou da montanha de ferro. Vieram os ventos e as chuvas e a atmosfera, ele rolou montanha abaixo, indo para os riachos, os córregos, os rios e o fundo do oceano. O fundo do oceano. Aí ele deu origem ao primeiro animal da Terra, que é a chamada ameba. De acordo? É tipo como o ser imortal. Exatamente. Agora essa ameba se desdobrou em ameba animal e ameba vegetal. Entendeu? E esse, como é que é o nome? Leptótrix. Leptótrix. A Terra também foi alvejada por cometas, é isso? Que na sua estrutura maior é gelo. Mas ele poderia estar aí também?
Tem planetas superiores que têm anéis de gelo. Não é? Então, qual é a finalidade desse gelo? Não é promover o equilíbrio gravitacional entre os habitantes altamente evoluídos nesses planetas, então dotados de corpos atômicos muito pesados, átomos muito pesados, que precisa dos anéis de gelo para que eles não saiam em disparada do domicílio deles, viu? Quer dizer que eles também lá estão em aprendizado. Qual? Não me pergunte, porque quem sou eu? Tá? Quando eu chegar lá, entendeu bem? Da nossa galáxia, do nosso sistema, a gente sabe que a água é primordial para a vida. A água do nosso sistema, na Terra, tem água, provavelmente na Lua já teve, ou tem vestígios de que já teve. Então dá-se a entender que a Lua ou já foi ou poderia um dia ser habitada? Acredita-se, e eu também acredito nisso, porque não tem coisa melhor, que a Lua é um pedaço da Terra, que saindo da Terra ficou um buraco para nascer os oceanos. Entendeu? É o que eles falam, até que eu te falei, tem um efeito Big Bang, né? E foi o efeito Big Splash. Isso. Agora, na Terra, nós não temos evolução para viver sem água, mas em planos superiores, basta o hidrogênio e o oxigênio. Já basta. Basta. Mas no nosso sistema tem essa condição? Não. No nosso não. E ainda estará, não será o topo da evolução, porque Apocalipse, né, revela no capítulo 21 que o mundo verdadeiramente superior, nem o Sol, nem a Lua é preciso. É preciso, Porque todos já seremos a própria luz, a própria... Qual é a finalidade do Sol? Dar energia. Dar vida ao meu espírito. Essa é a finalidade do Sol. Qual é a finalidade da Lua? Dar vida ao meu corpo de carne, mantendo as 4 estações, viu? Com outras finalidades mais. Viu? O sistema orgânico só existe na Terra graças à luz. E a Lua só existe por causa do sistema orgânico da Terra. Agora, como é que Deus pensou isso? Tirar um pedaço da Terra para participar da Terra? Aleatoriamente, acidentalmente, né? Não tem condição disso. É uma projeção. A estrela solar é a nossa mãe, a Terra é o nosso pai e a Lua é o nosso filho. Para quem de fato viaja na intelectualização. Para quem não viaja na intelectualização, lê poemas alheios. Então quer dizer que dentro da mitologia põe a mãe como a Terra como mãe, Gaia, né? Então é o contrário. É ao contrário. A Terra é mãe dos primatas, que eles é que entraram na Terra. Entendi. Mas a Terra é pai da misericórdia de Deus, nos permitindo estar aqui. Inversa polaridade. Só há realmente vida por causa do Sol. Sem ele a Terra não ia gerar ninguém, tá? Não ia ser mãe. Por quê? Porque eu não sei manipular hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio. Eu não sei manipular esses 4 elementos. Se eu soubesse, eu teria visto. Estamos respirando aqui não é por causa do oxigênio, é por causa da luz do Sol. Por causa da luz do Sol. Ela que fez todo o processo laboratorial na célula da clorofila para o oxigênio. A estrela solar manda em disparada os 92 elementos químicos que nós precisamos. 4 para nos dar a vida de dentro para fora. E 88 para nos prepararem para a próxima vida futura. Não a próxima encarnação, mas o novo ciclo hominal. Que nós estamos no ciclo hominal, saído da mutação do animal para o hominal. O próximo ciclo hominal será a mutação do homem sexual, não mais animal, para o homem espiritual. Entendeu? Onde, quando nós sublimarmos o homem espiritual, não precisaremos mais do sexo de penetração, mas será o sexo mental. Vamos sair daqui também, né?
Com certeza outro planeta, mas Com certeza. o nível dele, quem sou eu para saber, né? Jesus é o ser mais evoluído que a gente conhece. Viu aí?